sobre a palavra de Deus. Tá gravando, pastor? Foi isso que ele. Tá ok. Entendendo que esse momento que nós estamos vivendo é um momento que também, ao mesmo tempo que nos faz reconhecer a nossa finitude, a nossa dependência, é um convite para nos abraçarmos e nos apegarmos ainda mais ao poder de Deus e termos a certeza de que é só em Cristo Jesus que nós encontraremos solução para os problemas atuais que nós estamos vivenciando. Amém. Só que o detalhe é que nunca foi diferente. Sempre Cristo é a solução, o caminho, a verdade, a vida. E que bom que nós estamos levantando mais uma vez essa bandeira aqui entre nós. Porque é quando nós buscamos Cristo em nós que ele se revela por meio de nós também. Eu espero que essa seja a sua experiência a cada novo dia, no dia de hoje também. E com a certeza de que quando nós estamos em contato com pessoas que perderam tudo, a gente pode mostrar aquele que pode ser tudo na vida deles e na vida de cada um de nós também. Nessa manhã eu quero refletir com você no livro de Juízes, porque esse livro também nos conta um período de crise que o povo de Israel vivenciou. Um período de crise nacional, um povo de Deus, separado por Deus, mas que vivenciou muitas crises. E quando nós olhamos o início do livro, no capítulo 1, nós encontramos o porquê, muitas vezes, que as crises alcançaram esse povo. E nós encontramos problemas na vida que nós não conseguimos evitar. Problemas que estão além do nosso controle, como essa crise que nós estamos vivenciando nesse estado. Às vezes são situações que a catástrofe e os desafios são tão grandes, de ordem e proporção tão extraordinária, que a gente reconhece que o poder humano, sabedoria, tecnologia, ciência, o dinheiro, ele é insuficiente para nos garantir verdadeiramente essa paz e tranquilidade que às vezes nós almejamos e desejamos no nosso coração. Mas quando nós encontramos esse livro, o livro de Juízes, e encontramos a história do povo de Israel, nós vemos de que, de fato, essa era uma crise, se a gente pode dizer assim, evitável na história dessa nação. Quando nós olhamos para Deuteronômio capítulo 7, existe ali uma orientação de Deus dizendo de que quando o povo de Israel entrasse na terra de Canaã, e Deus começa a descrever ali pelo menos 7 nações mais numerosas e mais poderosas do que o povo de Israel, eles não deveriam ter piedade dessas nações. Eles deveriam agir em conformidade com a vontade de Deus. E destruindo, diz ali o Senhor, destruindo-as completamente. Interessante que desde o primeiro capítulo do livro de Juízes, nós vemos de que o povo de Israel, ao adentrar, ao entrar, receber, herdar, conquistar a terra de Canaã, ele comete 4 grandes equívocos a partir do momento em que uma geração sucessiva assume o comando da terra e também a representatividade em nome do Senhor. Bem, quais foram esses problemas? Em primeiro lugar, quando o povo de Israel começa a conquistar a terra de Canaã, eles não destroem completamente os inimigos que Deus ali estava disposto a dar a vitória ao povo de Israel. Esse foi o primeiro problema, o primeiro erro que o povo de Israel comete. O segundo problema é de que, ao não destruir completamente, o povo não destrói o restante dos seus inimigos também. Eles começam a se acomodar, porque eles, na verdade, já tinham terra suficiente, mas não a terra prometida, na condição que Deus havia ali colocado diante do povo. O segundo erro, então, foi não olhar mais para os adversários, para os povos ao redor, como inimigos e, acima de tudo, como eles mesmos deveriam cumprir a palavra de Deus, a qual se havia tornado durante 40 anos uma grande promessa. O terceiro grande erro foi de que, a partir do período de convivência com nações vizinhas e pagãs, esse povo começou a se casar, dar-se em casamento, a contrair a idolatria desse povo também, a influência, a cultura, o modo de viver, o estilo de vida, a ideologia e assim por diante. O povo de Israel parece que se converte agora aos povos pagãos. E o quarto grande erro, ou estágio que esse povo vive, é de agora ser dominado, escravizado pelos povos aos quais eles deveriam dominar e destruir. Queridos, e agora isso começa a ser cíclico.
na história do período dos juízes, e Deus começa a levantar juízes, Deus começa a levantar libertadores a partir do momento em que o povo clama pela intervenção divina e se coloca à disposição para ser instrumento usado por Deus. A fé começa a ser desafiada, mas Deus responde, Deus levanta homens, Deus levanta mulheres, para que possam, de alguma forma, trazer libertação. E essa é a ideia que nós encontramos a partir da função dos juízes. Mas nessa manhã eu quero refletir com você, e poderíamos dar o título aqui para a nossa mensagem de A Última Oração. E eu quero convidar você, se você puder nesse momento, irmos juntos para o livro de Juízes, capítulo 16, a partir do verso 28, é um relato conhecido, nós vemos aqui a experiência, o episódio da vida de Sansão. E nós encontramos aqui a última oração na vida de Sansão. E eu quero ler com você esses versos. Verso 28, capítulo 16 de Juízes diz: Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim e dá-me força, só esta vez, ó Deus, para que me vingue dos filisteus, ao menos por um dos meus olhos. Abraçou-se, pois, Sansão com as duas colunas do meio, e em que sustinha a casa, e fez força sobre elas, com a mão direita em uma e com a esquerda na outra. E disse, verso 30, morra eu com os filisteus. E inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela estava. E foram mais os que matou na sua morte do que os que matara na sua vida. Queridos, nós temos aqui o relato final da história de Sansão, mas também não é apenas o relato final da história de Sansão. Ao mesmo tempo é a sua maior vitória. Ao mesmo tempo, a sua última oração. Sansão é o 12º juiz levantado por Deus nesse livro. O interessante é que depois dele não existe um outro juiz levantado por Deus. Sansão foi aquele que tinha tudo para dar certo, mas ao mesmo tempo fez tudo errado. E eu queria refletir contigo sobre esse momento e esse episódio, a experiência que Sansão teve em relação à sua vida com Deus, mas também o contexto imediato aqui, a sua oração diante de Deus. Queridos, às vezes nós podemos correr riscos nessa vida, não por aquilo que pode nos atingir, mas pela força que buscamos ou deixamos de buscar pelo poder que vem de Deus. O grande ponto não é buscarmos poder e força para vencermos os desafios. O grande ponto é buscarmos o poder e a presença de Deus para sermos e fazermos aquilo que Deus espera. Independente dos desafios, porque se nós estamos no caminho, na rota que Deus espera que nós possamos trilhar, se nós estamos seguindo a vontade de Deus, não importa os desafios que se levantarem. Deus é conosco, e o apóstolo Paulo diz, né? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Será o medo, será a tribulação, serão os problemas, serão os desafios que vão nos afastar do amor de Deus? E aí ele termina dizendo em Romanos que nada nos separará do amor de Deus. Então, qual é a lição que eu aprendo aqui com a história de Sansão? De que a oração não deve ser o último recurso. Tem um pensamento que eu encontro da escritora Joyce Meyer, ela diz: a oração deve ser a primeira opção e não o último recurso. Às vezes na nossa vida a gente fica tão atribulado, preocupado com as coisas que nós devemos empenhar, os problemas que nos alcançam, o contexto que nós estamos vivendo, os desafios que se levantam, às vezes problemas inesperados ou problemas que às vezes nós também, por ações inconsequentes, né, trazemos para a nossa vida. E a gente começa a correr atrás e buscar solução e buscar sermos responsáveis, buscarmos alternativas e assim por diante. Pode ser que Deus seja colocado como uma última opção na nossa vida. A oração, ela deve ser sempre, eu repito, a primeira opção e não o último recurso. O pensamento de Ellen White, no livro Testemunhos para a Igreja, volume 4, página 538, diz: oração e esforço. Esforço e oração serão a ocupação de vossa vida. Deveis orar como se a eficiência e o louvor fossem todos atribuíveis a Deus, e labutar ou trabalhar como se o dever fosse todo vosso. Como que a gente pode harmonizar, né, fé e obras? A dependência de Deus, mas também a nossa responsabilidade como filhos de Deus enquanto estamos aqui nesse mundo. Ellen White nos ajuda a entendermos a prioridade
e também o nosso papel diante de Deus. Em primeiro lugar, vem o reino de Deus, a sua justiça. Em primeiro lugar, é o reconhecimento de que o poder, o louvor, a glória vem de Deus, e que bom que nós estamos juntos fazendo isso nesse momento. Mas também o reconhecimento de que a consagração é um chamado de Deus para que também a nossa vida possa ser vivida em missão. Nós encontramos um outro pensamento no livro Caminho a Cristo, página 101, e Ellen White aqui afirma: aquele que nada faz se não orar, em breve deixará de o fazer. Oração não deve ser o último recurso, mas a oração também, segundo a lição que eu compartilho e que eu aprendo, não deve ser o único recurso. A partir do momento que nós oramos, nós podemos fazer obras que nós não poderíamos fazer antes da oração. Há um pensamento do pastor Mark Finning que ele diz: nada devemos fazer antes de orar, mas tudo podemos fazer depois de orarmos. É o reconhecimento de que também a nossa ação, o nosso esforço, unido ao poder divino, pode realizar coisas que nós jamais imaginaríamos que poderíamos fazer. E, infelizmente, o povo de Israel começou a duvidar daquilo que eles poderiam fazer com o poder de Deus. Já era uma promessa real. Deus já havia prometido a uma geração anterior. Os pais receberam e viveram por essa promessa. Líderes como Moisés e Josué foram levantados para que essa promessa pudesse ser vivida e cumprida também. E agora, quando chega o momento de eles viverem e executarem também a palavra de Deus, eles começam a vacilar, eles começam a desconfiar, a palavra de Deus fica em segundo plano. O culto começa a ficar de lado, a fidelidade, a guarda do sábado e assim por diante. Mas na vida de Sansão, nós encontramos agora erros que foram individuais. Ele tinha sido anunciado também o seu nascimento para o seu pai, Manoá, sua mãe. Nós encontramos o anjo do Senhor se revelando de maneira sobrenatural e poderosa, apresentando como seria a vida do seu filho. E basicamente com esse voto, essa promessa, esse propósito, o voto do nazereado também, Sansão deveria se abster de algumas coisas, entre elas a contaminação, contato com outros povos, contato com cadáver, a bebida forte e assim por diante. E Sansão tem uma personalidade forte. Mais do que força que ele recebe de Deus, ele desenvolve uma personalidade forte, contrária à vontade de Deus. Sansão parece que era aquele homem que buscava saber aquilo que não poderia ser feito e se colocava como o primeiro na fila para desafiar as proibições, os limites, para mostrar de que a sua força, maior do que sua força, era a sua vontade de fazer o que bem entendesse. E nós encontramos exatamente esse contexto agora na vida de Sansão. Sansão também tem as suas quedas individuais, as suas falhas, as suas decisões equivocadas. Ele se envolve com pessoas que não deveria, ele se casa com pessoas que não deveria, ele não reconhece a voz dos seus pais também, por outro lado, foram passivos, mas nós reconhecemos de que a responsabilidade, querido, sobre as nossas decisões repousam exclusivamente sobre nós. Nós não podemos transferir ou atribuir a outros decisões que nós cometemos. E às vezes são lições que nós precisamos aprender e que em oração e em contato com a palavra de Deus, nós com certeza, impressionados pelo Espírito Santo, aprenderemos e vivenciaremos a vontade de Deus e não seguiremos, digamos assim, esse exemplo por oposição de Sansão. Mas o que eu gostaria de compartilhar é uma outra lição, de que muitas vezes na nossa vida nós podemos receber grandes bênçãos de Deus e podemos correr o risco de que por meio dessas bênçãos nós nos afastamos do próprio Deus. Sansão recebeu uma grande bênção, um grande privilégio da parte de Deus, mas usou essa bênção e esse privilégio para se afastar da presença e dos caminhos de Deus. Mas quando nós vemos o agir de Deus na vida de Sansão e na nossa vida também, Deus ele segue um caminho contrário. Deus ele tem a habilidade de usar os nossos erros para se aproximar ainda mais de nós. Deus, apesar das nossas falhas, das nossas quedas, das nossas lutas, ele revela de que o poder dele pode se aperfeiçoar na nossa fraqueza. E nós reconhecemos de que muitas vezes com os heróis da fé, Sansão é um deles, registrado em Hebreus capítulo 11, assim como Sansão, nós podemos entender de que muitas vezes a nossa falha, as nossas quedas, elas podem ocorrer
justamente nos nossos pontos mais fortes, naquilo que a gente sabe fazer de melhor. E falando a um grupo de motoqueiros, né, às vezes eu me assusto e me preocupo com um grupo ou motoqueiros, às vezes, quando eu estou dirigindo na rua e que começam a empinar a moto, às vezes começam a fazer alguns estralos com o motor e assim por diante. E porque muitas vezes nós pensamos de que pela nossa habilidade a gente pode correr maiores riscos. E quando nós olhamos para os heróis da fé, foi justamente nos seus pontos mais fortes em que eles falharam correndo grandes riscos. E aqui eu menciono alguns deles. Quando nós olhamos para Abraão, reconhecemos de que é o pai da fé. Abraão falhou justamente no ponto da fé. E ele deixou de ter fé em Deus, buscando alternativas, buscando outros caminhos, ou até mesmo não falando a respeito de Sara como sua esposa diante do faraó. Quando nós olhamos, por exemplo, para Moisés, o homem mais manso que passou aqui por esse mundo, Moisés falha exatamente no seu ponto mais forte, em relação à mansidão. E diante do povo de Israel, em nome de Deus, ele faz aquilo que Deus não pediu para que ele fizesse. Ao invés de falar com a rocha, ele fere a rocha. Parece que Moisés aqui falha. O homem manso que perde a paciência diante da presença de Deus e da presença do povo também. Quando nós olhamos para Davi, é reconhecido como um homem íntegro, fiel, correto diante de Deus e das pessoas. Ele falha também justamente no ponto da integridade. Ele busca aquilo que não era dele para ele, roubando de outra pessoa, sendo injusto, sendo infiel e não sendo íntegro nos caminhos de Deus. Nós teríamos ainda outros exemplos, mas eu compartilho apenas um último exemplo na vida de Pedro, um homem de coragem, um homem resoluto, um homem que dizia: Senhor, eu estou disposto a ir contigo por onde for. Senhor, jamais te negarei. E quando vem então as indagações, as perguntas, Cristo já havia dito: Você me negará antes que o galo cante. E aqui nós encontramos justamente Pedro falhando no seu ponto mais forte. Pedro, o grande corajoso, foi o primeiro a negar Jesus. Queridos, aqui é uma lição que eu aprendo e compartilho com você, porque nós precisamos cuidar muito. Muitas vezes, quando nos achamos forte, quando nos achamos que temos força, que temos o controle da situação, que podemos todas as coisas e podemos, às vezes, comparado com outras pessoas, ter um limite, uma linha que nos limita além daquilo que muitas vezes Deus já nos colocou diante da palavra. Que eu e você possamos entender de que os limites que Deus coloca na nossa vida é para o nosso bem e para que a gente possa desfrutar a vida da melhor maneira possível, ainda enquanto estivermos aqui nesse mundo. Mas, ao mesmo tempo, quando nós olhamos o capítulo 16 do livro de Juízes, e aqui eu quero caminhar para a conclusão, no verso 17, Sansão, diante de Dalila, ele descobre e revela aquilo que era um segredo e um voto especial com Deus. Ele chega a dizer: Descobriu-lhe todo o coração e lhe disse: Nunca subiu navalha à minha cabeça, porque sou nazireu de Deus, desde o ventre da minha mãe. Se vier a ser rapado, este há de mim a força, e me enfraquecerei, e serei como qualquer outro homem. Interessante que Sansão, desligado ou quando rompe a sua comunhão com Deus, diferentemente daquilo que era o propósito de Deus, ser exaltado como um líder, como um libertador, ele se torna como qualquer outro homem. Mas, ao mesmo tempo, Deus, nesse momento, não abandona Sansão. Em meio às consequências mais cruéis das suas próprias decisões, em meio às consequências também mais cruéis da condição do povo de Israel, Deus não abandona o seu povo. Deus não abandona o seu libertador. E, queridos, aqui é uma lição poderosa que eu e você podemos aprender sobre a misericórdia de Deus. Nós reconhecemos as consequências dos nossos erros como sendo a justiça de Deus, mas ao mesmo tempo nós reconhecemos a presença de Deus em meio às consequências dos nossos erros como sendo a misericórdia de Deus e um convite a um novo começo, um convite à restauração. Quando nós passamos pelo fogo, pela tribulação, pelas inundações, pode ser que essa seja uma recompensa, uma consequência daquilo que a gente não tenha plantado. Mas, ao mesmo tempo, nós reconhecemos a presença de Deus, porque Deus nunca vai abandonar o seu povo. Deus nunca vai desamparar o seu povo.
E mesmo em meio às consequências dos nossos pecados e erros individuais, Deus se faz presente, fazendo um novo convite. E ele diz: Filho meu, me dá o seu coração. Eu posso fazer novas todas as coisas. Aquele que habita em mim se torna uma nova criatura. E Deus é especialista em realizar novos começos. E, queridos, Deus deseja nos usar no tempo em que nós estamos vivendo para apresentarmos e dizermos às pessoas que estamos em contato de que Deus é especialista em recomeços. Às vezes nós não sabemos como, quando ou qual será o primeiro passo a ser dado. Mas se eu e você buscarmos a presença de Deus e nos colocarmos à disposição de Deus, nos esforçando com o poder que Deus nos dá, nós poderemos fazer aquilo que é possível. Mas Deus realizará aquilo que é impossível. E eu vejo isso na experiência de Sansão. Eu vejo quando Sansão agora busca força em mais uma oportunidade que vem de Deus. Deus já havia prometido força, Deus já havia garantido que ele teria força. Deus já havia até mesmo respondido essa oração de Sansão antes mesmo dela ser proferida. Na última oração, Deus se antecipa com a resposta necessária para cumprir aquilo que era a sua intenção. E nós encontramos aqui Sansão pedindo pelo menos duas coisas. Sansão pede para que Deus se lembre dele, mas Deus jamais havia se esquecido de Sansão. Deus é aquele que jamais se esquece dos seus filhos. Deus é aquele que jamais se esquece desse mundo, porque um dia Cristo Jesus, o Rei do Universo, com a glória da Nova Jerusalém, vai descer sobre essa terra, vai purificar e vai restaurar essa terra. Nunca foi o propósito de Deus de que nós passássemos por problemas, aflições, mas apesar disso, nós temos a certeza de que Deus está conosco, Ele não se esquece de nós, Ele nunca nos abandona. Agora, existe um segundo pedido aqui de Sansão, e ele diz: dá-me força, só esta vez. Deus não havia dado força a Sansão apenas aquela oportunidade. Deus havia dado força a Sansão durante toda a sua vida, mas também não deixou de comunicar força também nessa vez. E o resultado disso, a confiança e o clamor de Sansão, ao reconhecimento da presença de Deus na vida dele, o clamor para que Deus não se esquecesse dele, unido à força que Deus tinha dado a ele, ao poder e à vontade de Deus, resultou na maior de todas as vitórias que Sansão pôde realizar. A sua morte foi uma morte triunfal, porque ele pôde vencer os inimigos do povo de Israel e a terra pôde descansar da guerra. É interessante porque Deus também deseja usar a nossa força, mas não por nossas habilidades independentes da vontade e do poder de Deus. Quando nós reconhecemos que nós somos amados por Deus, quando nós reconhecemos que temos um chamado da parte de Deus, quando nós clamamos a Deus, nós buscamos a Deus e nos colocamos à disposição de servir e obedecer a Deus conforme a palavra de Deus, coisas extraordinárias acontecem. E nós reconhecemos de que nós não estamos sozinhos. Deus não nos abandona nas consequências das nossas decisões, mas em meio aos nossos problemas e desafios, Ele deseja nos aproximar dele, porque se muitas vezes alguém se sente distante de Deus, o afastamento sempre é humano e nunca é divino. E agora Deus, na sua misericórdia, revela de que eu e você também podemos, mesmo em meio ao caos, realizarmos uma grande obra. Que eu e você nunca venhamos a desistir, nunca venhamos a nos esquecer de que Deus está conosco em todos os momentos. Eu termino contando uma história de Marcos Souza e Danúbia Mendes. Exatamente no dia 27 de junho de 2012, há praticamente 14 anos atrás, perdão, 12 anos atrás, nós nos deparamos de maneira nacional com uma notícia que tomou conta dos jornais, das reportagens. Eu não sei se você se lembra, mas esse casal, eles moravam no Rio de Janeiro, exatamente na região próxima ali à Baixada Fluminense, e eles tinham o costume de fazer um trajeto até a igreja, até o culto, de moto, correndo um grande risco, passando por regiões extremamente perigosas, mas eles entendiam de que esse era um caminho necessário para que eles pudessem então estar na presença de Deus. Muitas vezes as pessoas falavam: Marcos, cuidado com a rota que você faz. Você passa por lugares perigosos. Eles falavam muitas vezes para Danúbia também, a sua esposa: Danúbia, cuidado por onde você passa. Vocês passam por lugares perigosos. Mas eles entendiam de que apesar de passarem pelo perigo,
Era necessário eles passarem por esse caminho, porque afinal de contas eles estavam dispostos a fazer a vontade de Deus. Era uma rota necessária para que eles pudessem cultuar a Deus, estarem eh, diante de Deus, realizando, quem sabe, ali um motoculto também, buscando a presença do Senhor. Em uma determinada ocasião, era um domingo, eles estavam a caminho de um culto, a caminho da igreja, buscando a presença de Deus, passando por uma região perigosa no Rio de Janeiro, que muitas vezes eu e você sabemos bem pelos noticiários, ou aqueles que já passaram por lá sabem também de grandes riscos. O Marcos, ele pilotando ali a moto, a Danúbia estava ali juntamente com ele, na garupa, e ele escuta três grandes estouros, três grandes estalos, e ele fica preocupado, achando que era o motor da moto. Mas ele faz ali o teste necessário e ele vê de que em movimento a moto estava funcionando. Então ele segue. Ele olha, o pneu estava estável, os pneus estavam estáveis, a moto estava estável. E foi ali a condição necessária para que ele pudesse avançar. E assim eles caminharam até chegarem ao culto. Quando eles chegam ao culto, eles tiram ali os seus pertences, tiram o capacete, vão até a igreja e quando eles se deparam com algo inesperado havia ali acontecido. Aqueles três disparos que aconteceram não surgiram a partir da moto, mas foram disparos de bala que perpassaram ali a caixa que ele tinha da sua moto, perpassaram ali também a mochila que a Danúbia tinha, e um desses disparos, uma dessas balas, passou também exatamente para aquilo que estava dentro da mochila dela. E nós reconhecemos que um dos objetos era a Bíblia que eles tinham. Aquele disparo, aquela bala, ela passa então pelas páginas da Bíblia. Passa pelo livro de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, livro de Juízes, passa por todo o Antigo Testamento. Aquela bala também disparada, passou pelos evangelhos, passou pelas cartas do apóstolo Paulo, mas ela parou exatamente no último livro da Bíblia, o livro do Apocalipse. E a última marca, a última marcação da bala se dá num capítulo e versículo específico. Apocalipse, capítulo 3 e o verso 8. E eles leram esse texto. Apocalipse 3:8 diz: Conheço as tuas obras, e eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Queridos, será que não é dessa forma que nós devemos viver enquanto estamos aqui nesse mundo? Se nós não negarmos o nome de Deus, se nós guardarmos a palavra de Deus, apesar de termos pouca força, Deus nos dará aquilo que for necessário para que eu e você possamos seguir na jornada da fé. Eu recapitulo aqui tudo aquilo que temos refletido. Que nós possamos entender que a palavra de Deus, ela muitas vezes nos mostra o caminho que deve ser seguido e obedecido. Possamos entender que a oração deve ser sempre o primeiro recurso. Mas devemos unir também a oração, o esforço humano, reconhecendo de que o Espírito Santo atuará na nossa vida a partir das nossas ações também. Devemos entender de que a palavra de Deus deve ser obedecida sem nenhuma restrição, mas a palavra de Deus deve ser seguida, obedecida à risca, como nós encontramos também no Salmo. Mas entendendo de que muitas vezes, quando colhemos consequências da nossa desobediência, Deus não nos abandona. E apesar disso, apesar das consequências, Ele usa esse mecanismo para se aproximar cada vez mais de nós, ou nos aproximarmos a Ele. E entendermos de que Deus nunca se esquece dos seus filhos, nunca nos abandona. E quando nós clamamos a Ele, mesmo que seja a última oração, Ele ouve, Ele atende, Ele nos usa, Ele nos guarda e Ele pode também se apoderar da nossa vida para alcançarmos a vida de outras pessoas também. Eu desejo que essa seja a minha e a sua experiência hoje e sempre, para a honra e glória do nome de Deus. Podemos terminar com uma oração? É isso? Eu acho que é isso. Vamos orar Tranquilo, então? pastor. Pode orar por nós aí. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós louvamos o Teu nome pelo privilégio de buscarmos a Tua presença, ouvirmos a Tua voz e guardarmos a Tua palavra no nosso coração. Nós possamos entender hoje o privilégio e a oportunidade de Te servirmos, indo também à Tua casa, não negando o Teu nome, mas exaltando o Teu nome em nosso meio, fazendo reconhecer também, diante das pessoas que entramos em contato, o compromisso maior que temos contigo enquanto estamos nesse mundo, com os pés na terra,
ou com os pneus na estrada, nós estamos com o coração e os olhos no céu. Venha Deus abençoar esse ministério poderoso, porque é um ministério itinerante que se desloca para muitas igrejas, para muitos lugares, para levar também a bandeira do Evangelho, a bandeira de que Cristo Jesus é o nosso Senhor e de que muito em breve virá esse mundo para nos buscar. Venha Deus se revelar também por meio desse ministério na nossa vida e realizar aquilo que é impossível aos nossos olhos, mas que, pelo teu poder, unido ao nosso esforço, o Senhor deseja executar e realizar também. Que vidas sejam alcançadas para a honra e glória do teu nome e que, em meio ao caos, nós possamos reconhecer de que tu és o Deus dos grandes recomeços. Vem conduzir a nossa vida esse dia para a honra e glória do teu nome, é o que nós pedimos, com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. É uma alegria estarmos juntos. Que Deus lhes abençoe, abençoe esse ministério e nosso abraço a cada um de vocês aí também. Pastor, muito obrigado mesmo. Que Deus continue abençoando o seu ministério. Quero agradecer